Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre um tema bastante complexo e delicado, que é Marna Karka na astrologia védica. E o que significa Marna Karka? Marna Karka é uma expressão do sânscrito que significa um planeta moribundo ou um planeta que está ameaçando a sua longevidade. Então, tem a ver com a posição dele na casa astrológica. Então, os planetas, eles têm a sua natureza específica, eles têm um dharma específico, que nesse contexto específico, o dharma significa a natureza daquele planeta, o que ele produz com naturalidade, como ele age com naturalidade. Então, eu vou citar um exemplo para vocês bem simples. Visualize um pássaro selvagem. Os pássaros selvagens foram feitos para bater asas e voar ao sol. Então, a partir do momento que você captura um pássaro selvagem e o enclausura dentro de uma gaiola, ele está vivendo numa condição de vida contrária à sua natureza. Então, o destino desse pássaro vai ser morrer. Então, ele morreu porque ele estava vivendo condições contrárias à sua natureza, que era voar. Então, o astro, ele tem também uma natureza específica que as condições daquele astro dentro do seu horóscopo, elas devem apoiar a natureza do que aquele astro significa para que ele possa cooperar e trabalhar para produzir a sua missão de vida, o seu dharma, para ele oferecer os frutos genuínos que vêm da sua natureza. Então, quando o planeta está posicionado em uma casa que é muito contrária à sua natureza, ele é dito de estar numa condição de Marna Karka. E o Parashara diz que essa posição vai despertar alguns Shadripus, que Shadripus significa uma fraqueza, por causa dessa posição, que vai levá-lo à morada de Yama. No caso, vai levar o nativo para a morada de Yama, que no Yama é o nome em sânscrito de Plutão, que é o deus do submundo. Ele rege a morte e também rege o Dharma. Então, o planeta vai levar o nativo para a morada de Yama porque ele não está cumprindo o seu Dharma, e Plutão ou Yama é aquele quem controla Dharma. Mas em outras palavras significa que a pessoa vai ter uma morte precoce, mas do que eu já vi, das pessoas que eu já atendi, dos mapas que eu já analisei, quando você tem um planeta na condição de Marna Karka, ou um planeta moribundo, ou um planeta que está morrendo, não necessariamente significa que você vai ter uma morte precoce, mas vai afetar os indicadores daquela casa e também vai afetar os indicadores daquele planeta, pelo que aquele planeta rege no seu mapa, especificamente de acordo com o seu ascendente, como também o Charakarka, o indicador móvel que aquele planeta representa de acordo com a astrologia Jaimini. Eu vou explicar mais a fundo o que isso significa. Então, para você saber se você tem um planeta em estado de Marna Karka, ou um planeta moribundo, ou um planeta que está morrendo, primeiramente você precisa saber o seu ascendente, ou o seu Lagna. Então, se você não sabe qual é o seu Lagna, você não vai chegar muito longe nos seus estudos de astrologia. Então, para você saber qual é o seu ascendente ou o seu Lagna, você precisa saber a hora e os minutos que você nasceu. Então, se você já conhece seu mapa astral pela astrologia tropical ocidental, esqueça isso por um instante, não faça comparações do que eu vou mostrar aqui para vocês. Porque no meu mapa ocidental tropical tá desse jeito, no mapa védico sideral tá de um jeito diferente. Não faça essas comparações porque isso é contraprodutivo, tá certo? Faça seu mapa astral pela astrologia sideral. Se você conhece seu ascendente pela astrologia tropical, mas não pela sideral,
Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que ele vai te direcionar para um tutorial em que eu ensino passo a passo de como você calcular o seu ascendente pela astrologia sideral, conforme está escrito aqui na capa do tutorial. Mas ele não ensina somente isso, ele ensina você a calcular todo o seu mapa, tudo o que você precisa saber. Então, siga esse tutorial à risca. Não assista a essa aula até o final sem você se certificar de que você tem em mãos o seu mapa astral calculado pela astrologia sideral. Então, nós temos em mãos aqui um mapa com o design do norte da Índia, que é o mapa de diamante. Vamos começar pela palavra. Marna. Uma expressão um pouco comprida e que a princípio parece assustadora porque ela é a princípio complexa, mas vamos torná-la simples. Marna significa morte ou morrer, Karka é indicador e Sthana é local, mas também pode ser o representante de Bhava. E Bhava é o nome em sânscrito para casa. Então, a primeira casa é chamada de primeiro Bhava, a segunda casa de segunda Bhava e assim por diante. Então, existe determinadas casas em que o planeta faz muito bem, outras que ele faz mais ou menos, outras que ele está ruim, mas existe uma casa que ele está muito ruim, que ele está sofrendo. Então, isso vai causar uma morte precoce dos temas que aquela casa representa, daquele planeta representa. E então existem várias propiciações que você pode fazer para amenizar esse processo, mas o mais forte deles é primeiramente você tomar consciência de que exatamente é essa pessoa, se é você, se é algum parente que está sobre essa condição. Uma vez que você toma consciência, faz toda a diferença. E a nível mais espiritual, você pode se apegar ao Vishnu e os seus avatares, porque da Divina Trindade, o Brahma, Vishnu, Shiva, é Vishnu quem representa a preservação da longevidade. E então Vishnu, ele é esse Deus imanente dentro do hinduísmo que ele faz essa descensão na matéria, ele se sacrifica na tridimensionalidade através de um avatar. Então cada um dos planetas tem um avatar. Então é importante você compreender que avatar é esse e adorá-lo caso o avatar daquele planeta esteja na condição de Marna, Karka, Sthana, Vashta. Vamos começar pelo Sol. Então, o Sol, nos mapas indianos, ele é representado pelas iniciais SU, porque ele está escrito em inglês. E a casa onde o Sol se sente moribundo é na casa 12. Então, se você tiver o Sol na casa 12, significa que o seu Sol ele está na condição de Marna, Karka, Sthana, Vashta. Ele está moribundo, ele está ameaçando a sua longevidade. O que é o Sol? O Sol representa o seu brilho, a parte mais consciente da sua personalidade. E a casa 12 representa o inconsciente, é a parte mais desconhecida e misteriosa da sua personalidade. Então, o Sol posicionado na 12, existe um choque de agendas. Lembra aquele exemplo que eu dei do pássaro selvagem, que ele é colocado numa condição antinatural de ficar preso dentro de uma gaiola e ele não está sendo ele mesmo? Então, o choque de agenda significa que o planeta ele está numa casa onde ele não consegue ser ele mesmo. O Sol é um indicador de carreira e a casa 12 é o indicador de
aposentadoria, de férias, de lazer. Então o Sol, ele não se sente feliz relaxando, ele se sente feliz produzindo para a sociedade. O Sol, ele representa a sua missão social na sua pátria. E a casa 12 representa expatriados, ela representa terras estrangeiras, cárcere, hospitais, presídios, manicômios. Então, o Sol sente que ele não pode desempenhar a sua função porque ele se sente encarcerado na casa 12, então novamente ele causa esse choque de agendas. O Sol é um indicador de sacrifício, de responsabilidade. E a casa 12, ela é a casa de exaltação de Vênus, porque essa é originalmente a casa de Peixes, e Peixes tem exaltação, Vênus tem exaltação em Peixes. Então, essa pessoa ela não vai cumprir a sua missão de vida porque ela tem algum tipo de fraqueza, ou como o Parashara chama de Shadripus, que é uma fraqueza pelo sexo. Então, significa que essa pessoa vai desenvolver a fraqueza da lascívia, e isso vai atrapalhar na busca dos objetivos dela. Só que quando o planeta está numa condição de Marna Karka, significa que os indicadores do Sol eles são severamente prejudicados, a ponto de que o Sol se torna uma arma contra a longevidade e a saúde do ativo, mas também a casa, os significadores naturais daquela casa, eles também são severamente afetados, eles se tornam uma arma contra a saúde do nativo. O avatar de Vishnu como Sol é Rama. Então, se você tem um Sol na casa 12, é importante você fazer adoração a Rama. A casa 12 representa também o seu sono, o lugar que você vai dormir todos os dias. Então, o Sol posicionado na casa 12 significa que a pessoa pode ter problemas de saúde por causa de sono, dela não conseguir dormir corretamente. A casa 12 representa os prazeres secretos, como a masturbação, o orgasmo. E o Sol posicionado aqui, ele é muito quente. O Sol, ele é um maléfico na astrologia védica, ele queima a pessoa. E então ele faz exatamente a mesma coisa com a casa. Então, ele posicionado na casa 12, ele queima o inconsciente da pessoa, ele queima o sono da pessoa, ele destrói os prazeres ocultos da pessoa. Então a pessoa fica com dificuldade de atingir o orgasmo. Você deve olhar qual é a casa que o Sol rege no seu horóscopo, porque pode dar uma indicação muito mais precisa e específica de quem necessariamente está moribundo na sua vida. Então, por exemplo, para o Sol você deve buscar qual é o signo que o Sol rege, que é Leão. Então, se você tiver Leão na casa 7, significa que o Sol rege a casa 7 e, nesse caso, ele precisa estar em Capricórnio. Então, se você tiver o Sol em Capricórnio na casa 12, o Sol rege os seus relacionamentos. Então, significa que você vai atrair um parceiro, uma parceira moribundo. Agora, uma outra perspectiva de você analisar o que o Sol significa no seu mapa é através da astrologia Jaimini. Então, o Jaimini ele tem uma sua sequência de charakarkas, que elas são muito importantes para saber quem exatamente é representado na sua vida. Então, você primeiramente, para saber qual é o seu charakarka, você precisa encontrar a sua sequência de charakarkas. Então, se você não sabe fazer isso, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, que ele vai te direcionar para um outro tutorial, em que lá eu ensino passo a passo de como você calcular a sua sequência de charakarkas de acordo com a astrologia Jaimini. Então, dependendo de qual é o charakarka que o Sol ocupa, se você tiver o Sol como sendo, lá na sequência você viu que o seu Sol
ele está próximo dessa sigla MK, significa que é matricarca. Então, de acordo com a astrologia Jaimini, se a pessoa tem o Sol como matricarca e posicionado na casa 12, na condição de Marna Karka, planeta estramboribundo, Matri significa a mãe, indicador da mãe. Então, nesse caso, é a mãe quem tem uma ameaça de longevidade, é a mãe que tem uma ameaça de vida curta. Você vai fazer todos esse procedimento com os outros grahas, tá? Eu não vou repetir esse procedimento, eu vou só simplesmente falar do graha e de qual é a posição onde ele adquire Marna Karka Stanavashita. Então vamos dar continuidade. O próximo planeta que eu quero que vocês olhem, que não é na verdade um planeta, mas sim um astro, um satélite, é a Lua, que é representada pelas iniciais MO, porque em inglês ela significa Moon. Então, se você tiver as letras MO na casa 8, significa que você tem a Lua na condição de Marna Karka. Então, esse caso, ele vai trazer novamente a ameaça à longevidade, só que pelas coisas que a Lua significa. A Lua, ela representa a sua mente, a sua noção de ego, de individualidade. E a casa 8 representa a destruição do ego, porque ela quebra as coisas. Ela é uma casa que representa a longevidade. E a Lua, ela se sente muito enfraquecida nessa casa, porque essa é originalmente a casa de Escorpião, e Escorpião é regido por, na astrologia védica, por Marte, que ele é o indicador da agressividade, e a Lua gosta de conforto e de paz. Então, nessa casa é como se ela estivesse com a mente agitada, em guerra. E o signo de Escorpião é a casa 8, também tem associação com Ketu, que é o nó do sul da Lua. E Ketu é um planeta decapitado. Ele não tem mente, ele não tem mais cabeça, ele não tem mais ego. E então essa casa ela pode representar loucura e enfraquecimento da mente. Então, a pessoa com Lua na casa 8, ela pode ter mais tendência a diagnósticos associados com demência ou loucura. E a casa 8 ela também tem relação com Plutão, que é o Yama, que ele é o indicador da morte e o destruidor do ego. Então, quando coloca um planeta que representa o nosso ego, a nossa individualidade na casa da destruição do ego, significa que ela vai ter perturbações na mente e também no corpo físico, porque a Lua ela representa os nossos líquidos no nosso corpo, o nosso sangue, o nosso fluido. E em mapas femininos a Lua representa corpos femininos. Então essa posição ela pode causar a ameaça de vida média, da pessoa ter uma vida curta. Ou, como se chama em sânscrito, de Chandrasthana. A Lua na casa 8 é o que na tradição indiana se chama de Chandrasthana. Só que, como eu falei, não necessariamente a Lua na casa 8 pode significar você, porque se você deve olhar o signo de Câncer, onde ele está no seu horóscopo, porque se você tiver o signo de Câncer na casa 9, a Lua rege o pai, então é o pai quem tem ameaça de longevidade. E você deve olhar qual é o Charakarka da Lua. Existem algumas situações em que o estado de Marna Karka ele pode ser mitigado, que é quando a Lua ela está na casa 8, mas ela está no seu signo de domicílio ou exaltação. A Lua ela tem exaltação no signo de Rohini. Então, se você tiver a Lua em Rohini, mas na casa 8, significa que a Lua ela
está protegida por signo, ela tem uma blindagem por signo. Então esse é um caso em que os indicadores da Lua, eles são preservados, mas que os indicadores da casa são severamente destruídos. Então a casa 8, como sendo a casa da longevidade, a pessoa tem a dificuldade de preservar a longevidade dela, porque justamente a Lua está querendo criar longevidade e paz numa casa que rege a perturbação da paz. Existem alguns outros signos que a Lua também faz muito bem. Se você tiver a Lua em Kritika ou Mirigashira, ou se você tiver a Lua em Pusha ou Aslesha, que estão dentro de Câncer. Então, se você tiver a Lua nesses signos que eu falei, e na casa 8 significa que os efeitos de Marna Karka, eles vão ser só sentidos através da casa 8 e não do que o astro significa. Então o astro está protegido. Mas se a Lua estiver em queda, ou como se chama em sânscrito de Nitya, e na casa 8, esse é um caso em que vai ser mais intensificado. Então a Lua, ela tem queda no signo de Anuradha, Jyeshta e Mula, que são os nakshatras de Escorpião. Então se você tiver a Lua nesses 3 signos e na casa 8, vai intensificar essa condição. Agora, se a Lua estiver na casa 8 e fazendo uma conjunção com algum planeta maléfico, isso também pode intensificar bastante. Como, por exemplo, se você tiver a Lua na 8 em conjunção com Rahu ou Saturno. Esses planetas, eles não gostam da Lua. Então, a Lua, ela já está numa condição bastante precária e na presença de um astro que não gosta dela. Então, ele faz ela sofrer mais ainda. Dando continuidade, vamos falar agora de Marte, que é conhecido em sânscrito como Mangal ou Kudya. Marte está na condição de Marna Karka, posicionado na casa 7. Então, se você tiver essas letras MA dentro desse quadrado aqui, significa que você tem o Marte na condição de Marna Karka. Uma coisa que eu esqueci de dizer ainda sobre a Lua é que o avatar da Lua é Krishna. Então, se você tiver a Lua na casa 8, você precisa fazer uma devoção a Krishna para ele mitigar os efeitos negativos dessa posição. Vamos voltar para Marte. O Marte, ele é um soldado solteiro. Ele é o planeta da guerra, da discórdia, de ataques, de antagonismo. E a casa 7 é o contrário disso. Ela é a casa de acordos e de paz, onde nós fazemos acordos de paz, e também é a casa do casamento, das uniões. Então o Marte, ele se sente que ele não está sendo ele mesmo, porque é como se você colocasse um soldado solteiro que não gosta de fazer as coisas em parceria, para agora ser obrigado a fazer as coisas em parceria. Então essa é uma posição que ela destrói os indicadores da casa 7. Então ela pode trazer um parceiro violento, ela pode trazer muita hostilidade na vida durante o casamento, ela pode trazer um parceiro insensível, e essa posição ela pode prejudicar os indicadores naturais da casa 8, que são os órgãos sexuais. Então essa pessoa, ela pode ter algum problema sexual, assim, contato sexual, ou ser uma pessoa que não consegue se relacionar, ou uma pessoa que não consegue manter relacionamento. E
O Marte, ele é um planeta que ele pode ter algum tipo de proteção, mesmo estando nessa posição. Então, se você tiver o Marte, ele tem exaltação em Dhanishta. Então, se você tiver o Marte em Dhanishta, significa que ele está protegido, mas ele ainda assim afeta os relacionamentos. Marte, ele tem domicílio em Ashwini, Bharani, que são os nakshatras de Ares. Então, se você tiver nesses signos ou no outro domicílio de Marte, que é Anuradha e Jyesta, significa que o Marte ele está nos nakshatras de Escorpião. Então, são os signos que ele está domiciliado. Então, esse é um caso em que ele não se destrói, mas ele destrói a casa. Agora, se o Marte ele estiver debilitado, como por exemplo, se ele fica debilitado no signo de Pushya e Aslesha. Então, se você tiver Marte em Pushya ou Aslesha na casa 7, ele intensifica essa situação. E o avatar de Marte é Nrisimha, que é o leão. Então, você deve, se você tiver Marte na casa 7, na condição de Marna Karka, você deve adorar esse avatar. O próximo é Mercúrio, que é conhecido em sânscrito como Buda. O Buda, ele adquire condição de morte se ele estiver posicionado ou na casa 7 ou na casa 4. Esse é um graha que ele fica mal nessas duas casas ao mesmo tempo. E o Mercúrio rege crianças prepubescentes, que ainda não chegaram na puberdade. E a casa 7 é o contrário disso, ela representa maturidade sexual. Então é como se você fosse colocar uma criança para fazer sexo. Ela não vai conseguir fazer isso, então ela destrói os relacionamentos. E também o Mercúrio ele se destrói nessa combinação. E o Mercúrio, ele é o regente da quarta-feira. E a quarta-feira é o meio da semana. E o Mercúrio ele é o mais próximo da Terra. Dos planetas, ele é o mais próximo de nós. Então ele é o dito de ser mais humano e de querer prestar um auxílio para a humanidade. Então ele gosta de estar trabalhando, ele gosta de estar em dinamismo. E a casa 4, ela é o contrário de estar em dinamismo, em trabalho, porque ela representa o nosso santuário, que é o nosso lar, onde a gente vai para dormir, onde a gente vai para se descansar, para restaurar nossas energias. Então o Mercúrio ele se sente ocioso na casa 4, então ele sente que ele pode trazer mais malefícios. Então nesse caso aqui ele pode perturbar a relação com a mãe e ele pode trazer perturbações mentais da pessoa. A pessoa pode ter uma mente bastante agitada. O avatar de Mercúrio o nome sânscrito de Mercúrio é Buda e o avatar dele também é Buda. Então, se você tiver o Mercúrio na casa 7 ou na casa 4, você deve adorar ao avatar de Siddhartha Gautama, que é Buda. E essa posição ela pode ser mitigada caso você tenha o Mercúrio nos signos de Mrigashira, principalmente na parte de Gêmeos, se você tiver Mercúrio em Ardra, ou em Punarvasu, ou no signo de Uttara Falguni, do lado de Virgem, em Hasta ou em Chitra. Se você tiver Mercúrio nesses nakshatras, mas nessas casas, é como eu falei lá atrás, ele vai preservar o que o planeta significa e vai só destruir os temas da casa. Agora, se você tiver Mercúrio debilitado,
O Mercúrio ele tem debilitação nos nakshatras de Uttara Bhadrapada e Revati. Então, se você tiver Mercúrio em Uttara Bhadrapada ou Revati, nessas duas casas aí, ele intensifica esse processo. Dando continuidade, vamos falar sobre o Júpiter. Júpiter ele é conhecido em sânscrito como Brahaspati ou Guru. E ele se sente bastante desconfortável na casa 3. Então, se você tiver Júpiter nesse triângulo aqui, você tem ele na casa 3. Então, ele está em Marnakarka. O que acontece nesses casos? O Júpiter, ele é o pastor dos deuses. Ele gosta de resolver as coisas através do altruísmo, da tolerância, do amor e da paz. Ele é muito pacífico. Ele gosta de tolerar e encontrar o equilíbrio nas situações. E a casa 3, ela é originalmente a casa que tem a ver com Marte. Marte ele é o Karka, ele é o indicador da casa 3. E por isso ela é conhecida como a casa da coragem, da bravura, da violência. Ela é considerada uma casa violenta. Ela é inclusive uma casa que rege longevidade, porque ela é a expressão superior da casa 8. Então ela rege bullying, ela rege razão, e Júpiter ele é muito espiritual, intuitivo, e ele gosta de explorar ideias abstratas. E quando ele vai para a casa 3, ele é forçado a analisar as coisas sempre por um viés racional, estritamente racional. Então, essa combinação é como se você pedisse para um guru ou um mestre espiritual pegarem armas. O Júpiter e o Marte, eles são amigos no esquema da relação planetária, mas só que eles são opostos em natureza. Marte gosta de fazer as coisas de maneira difícil, através da agressividade, do antagonismo e até mesmo da violência física, da intimidação física. E Júpiter não é assim, ele é o contrário disso. Então, onde Marte faz bem, Júpiter faz mal. E onde Júpiter faz bem, Marte faz mal. Então, vamos pegar como exemplo a questão da exaltação. O Júpiter tem exaltação em Câncer e queda em Capricórnio. E o Marte ele tem exaltação no contrário, no esquema oposto a Júpiter. Ele tem exaltação em Capricórnio e queda em Câncer. Então, ele está numa casa que fala a linguagem contrária dele. Então, ele está na condição de Marnakarka, Stanavashta. Ele está afligindo a longevidade da pessoa. Essa combinação aqui, ela pode dar muita inimizade e até mesmo ameaça física entre o nativo e os irmãos dele. Mas você vai ter que novamente olhar qual é a casa que Júpiter rege, onde você tem Sagitário ou Peixes. E também no esquema de Charakarkas de Gemini, quem que Júpiter representa, porque vai dar umas implicações mais profundas do que está sendo estragado. A comunicação ela pode ser muitas vezes estragada, a pessoa pode ter uma confusão de discernimento, uma confusão mental, de onde ela tem que agir pela razão, ela age por intuição, e onde ela para agir por intuição, ela age de maneira racional. É sempre um desequilíbrio. O avatar de Júpiter é Vamana, que ele inclusive tem relação com o Nakshatra Shravana, que é onde o Vishnu mostra seu avatar de Vamana. E se você tiver o Júpiter em seus signos de domicílio ou em exaltação, no caso é mitigado. Então, se você tiver Júpiter em Purva Falguni ou
em Purvashada ou Uttarashada, que são os nakshatras de Sagitário, ou se você tiver o Júpiter em Purva Bhadrapada, do lado de Peixes, Uttara Bhadrapada e Revati são os nakshatras que o Júpiter está domiciliado. Então, nesse caso, ele se preserva, mas ele ainda estraga a casa. Ou se você tiver Júpiter exaltado, ele tem exaltação em Punarvasu, do lado de Câncer, em Pusha e Aslesha, que são os nakshatras de Câncer. Então, se você tiver nesses nakshatras de Câncer, ele está exaltado. Agora, o Júpiter ele tem queda em Dhanishta, que é um nakshatra que ele fica equidistante entre Capricórnio e Aquário. Então, o Júpiter em Dhanishta ele vai intensificar. Se você tiver Júpiter na casa 3 em Dhanishta, ele vai estragar o que ele significa como indicador e também os indicadores da casa. E, dando continuidade, vamos falar sobre Vênus. Vênus adquire Marna Karka na casa 6. Vênus é dita de ser Shukra. Shukra significa sêmen, significa o prazer. E ela tem mais força durante a noite, a escuridão. Então ela gosta de fazer as coisas longe da luz. E ela rege prazeres. Ela gosta de relaxar. Ela rege riquezas e conveniências, como joias, veículos. E a casa 6 ela é o contrário disso, porque ela é a casa mais tridimensional de todas. Ela é a casa que nos coloca nos desafios do dia a dia, como lidar com doenças, com inimigos e com situações desfavoráveis, com pessoas pobres. Então, essa combinação, ela pode trazer problemas muito severos na saúde da pessoa, principalmente nos assuntos que Vênus significa, que são o prazer dela e a atividade sexual dela pode ser severamente prejudicada e também pode trazer doenças agudas, que a casa 6 ela rege doenças agudas, principalmente aquelas sexualmente transmissíveis, que podem se tornar doenças crônicas. A casa onde Vênus realmente gosta de estar é na casa em oposição a 6, que é a casa 12, que a Vênus ela gosta de unir as dicotomias para que a paz reine. E a casa 12 representa os prazeres secretos, o inconsciente, a escuridão do inconsciente. Então a Vênus ela ama estar nas águas do inconsciente. E a casa 6 ela é o contrário disso, ela é a dicotomia, o antagonismo. Então ela tem uma natureza muito benéfica para lidar com essa natureza antagônica da casa 6. E a casa 6 ela rege pobreza, ela rege falta, padecimento, e a Vênus ela rege luxos e conveniências. Então existe um choque de agendas aqui. A casa 6 ela representa também como a gente lida com problemas da rotina, e a Vênus ela gosta de férias, ela gosta de se exilar, de lazer, de esquecer as coisas, de morrer, né? Que o orgasmo é como se fosse uma pequena morte. Então, na casa 6 ela não consegue relaxar, porque ela está, ao invés de estar relaxando, ela está resolvendo problemas, conflitos, questões bélicas. Então ela se sente sofrendo, então ela entra na condição de Marna Karka. Mas se você tiver a Vênus nos signos de Vishaka, Swati, ou em Kritika, Rohini, Mrigashira, significa que ela está domiciliada. Principalmente se for Chitra do lado de Libra. Porque Chitra, Swati e Vishaka são os nakshatras de Libra. E Kritika do lado de Touro, Rohini e Mrigashira ainda do lado de Touro, que são os nakshatras de Touro. Ela está domiciliada e a Vênus ela tem exaltação em Revati. E também em Uttara Bhadrapada e Purva Bhadrapada do lado de
peixes. Então, se você tiver a Vênus nesses nakshatras, ela está ou domiciliada ou exaltada. Então, nesse caso, ela se protege, mas ela agride os temas da casa 6. Agora, se a Vênus estiver em queda, a Vênus ela tem queda em Uttara Falguni, do lado de Virgem, Hasta e Chitra, do lado de Virgem. Então, se ela estiver em Virgem e na casa 6, ela está destruindo os seus indicadores e os indicadores da casa. O avatar de Vênus é Parashurama. Então, se você tiver a Vênus na condição de Marna Karka, você deve adorar a esse avatar. Saturno. Saturno tem a condição de Marna Karka estando posicionado na casa 1. E o nome em sânscrito de Saturno é Shani. Saturno é considerado o planeta que representa doenças agudas, representa doenças crônicas também, carência, infelicidade. Ele representa coisas mortas, coisas antigas, coisas abatidas, coisas que não têm muita esperança de crescerem. E também representa ignorância, ausência de sabedoria. Representa obscurantismo, escuridão. E a casa 1, ela é o contrário disso. A casa 1, ela representa o seu ascendente, que é onde você ascende o seu corpo, então é onde você desenvolve fisicamente, é a sua inteligência, é o seu dharma pessoal, é a sua robustez, o seu prana. Então, o Saturno posicionado na casa 1, ele destrói o prana, ele destrói a aparência da pessoa. É considerado bastante inauspicioso. Você está pedindo para um planeta que causa doenças e enfraquecimento do corpo físico para trabalhar numa casa que representa o contrário disso, que representa a robustez física, a inteligência, a saúde física. Então ele está na condição de Marna Karka. Fora que ele também pode dar, além da questão de abalo à longevidade, ele pode destruir ou causar doenças agudas ou crônicas no indivíduo, e ele pode enfraquecer o corpo do indivíduo. O indivíduo ele pode ter um corpo bastante frágil e vulnerável, que ele é mais suscetível a se abalar por acidentes ou doenças. Saturno ele também representa feiura, a ausência de beleza. E a casa 1 ela representa a nossa beleza pessoal, o nosso brilho pessoal. Então quando você coloca a casa da obscuridade, do obscurantismo e da feiura na casa do brilho e da beleza pessoal, eles são duas agendas que se chocam aí. O avatar de Saturno é Kurma, que é a tartaruga. Então se você tiver Saturno na casa 1, você precisa adorar especificamente esse avatar de Vishnu para estender a sua longevidade. Existem casos em que o Saturno ele pode ter essa condição de Marna Karka ser mitigada quando ele estiver nos seus signos de domicílio ou exaltação. Saturno tem domicílio nos signos de Uttara Ashada, do lado de Capricórnio, Shiravana, Dhanishta, Shatabhishak, Purva Bhadrapada, do lado ainda de Aquário. Então, se você tiver Saturno nesses nakshatras, é um caso em que o Saturno ele se preserva, mas ele ainda assim destrói a casa. Ou se você tiver Saturno em exaltação. Saturno tem exaltação em Chitra, do lado de Libra, Swati e Vishaka. Particularmente Vishaka ele está muito forte. Então, se você tem Saturno em Chitra, Swati ou Vishaka na casa 1, ele ainda assim protege a si próprio, mas ele destrói a casa. Agora, se você tiver Saturno em queda, o Saturno ele tem queda no signo de Ashwini e Bharani. Então, se você tiver Saturno em Ashwini, Bharani, principalmente Ashwini, se você tiver Saturno em Ashwini na casa 1, aí ele se destrói.
e destrói a casa. Então é bastante complexa essa posição, porque Saturno é um planeta lento e a influência dele tende a ser mais longeva. Então é um caso em que ele pode encurtar a longevidade da pessoa, mas você deve, como eu falei, checar qual é as casas que Saturno rege e qual é o Charakarka que Saturno ocupa no esquema da astrologia Jaimini, que ele vai dar algumas indicações mais específicas de quem necessariamente está adoecendo você. E por último, mas não menos importante, Rahu. Rahu tem a condição de Marna Karka estando posicionado na casa 9. Rahu, pelo fato de ele ser um Chayagraha, dele ser um eclipse, ele se comporta de uma maneira um tanto diferente dos outros astros. Porque ele não tem um esquema de exaltação, domicílio como os outros. A não ser que você esteja trabalhando com astrologia tágica, mas normalmente não. E o Rahu, ele é conhecido como um demônio, como um asura. E ele rege mentira, falsidade ideológica, pirataria, corrupção, políticos, proselitismo. Ele rege falsificação, esses tipos de coisa, pessoas duas caras. E a casa 9 é o contrário disso, é a casa da busca pela nossa verdade. É onde nós buscamos a verdade para nos conectarmos com Deus. Então essa posição é como se você tivesse o demônio dentro de um templo sagrado. Eu não gostaria de falar igreja, porque a maioria das pessoas se identificam mais com templos de adoração, um lugar onde você vai buscar a verdade para se conectar com o seu mestre imanente. Então, Rahu na casa 9 significa uma pessoa que ela pode ter muitos problemas com professores, com gurus e também com o pai, porque a casa 9 ela representa o nosso primeiro professor, que é o pai. E então pode indicar que o pai vai ser uma pessoa com uma mente perturbada, que pode ter uma vida curta, que a pessoa pode ter muita dificuldade em conseguir entrar no ensino superior, de fazer viagens para o estrangeiro. A pessoa pode ser irreligiosa, ela pode fazer ações adármicas, que é uma outra coisa que Marna Karka significa, que a pessoa vai ter um dos chádripos, a fraqueza, no caso aqui pela corrupção, pela mentira, pela falsidade ideológica, e isso vai trazer situações adármicas. Então a pessoa pode virar ateia, a pessoa pode fazer mal para a sociedade, porque ela não tem um propósito muito bem estabelecido, e isso afetar a longevidade dela. E o Rahu, ele se comporta por associação. Então, normalmente, você deve olhar qual é o signo que ele está e como é que está a situação daquele planeta que rege aquele signo, do dispositor. Então, se você tiver Rahu em Leão, você deve olhar a situação do Sol. Se o Sol estiver forte, por signo e por casa, isso é mitigado. Mas se o Sol estiver fraco, atrapalha. E o avatar de Rahu é Varaha, que é o porco selvagem, é o javali. Então você deve adorar o avatar de Varaha para mitigar as armas do planeta contra a sua longevidade. E vocês devem estar se perguntando no caso de Ketu. O Ketu, ele não tem uma posição de Marna Karka. Alguns astrólogos, alguns autores vão dizer que o Ketu ele tem Marna Karka na casa 4 e na casa 2, mas eu particularmente não concordo com isso, porque Ketu, ele é o Brahman, ele representa o Deus não manifesto, ele representa a nossa conexão com Brahman. E Deus, a nossa conexão com Deus, ela nunca pode trazer falta de longevidade, ela nunca pode causar ameaça à nossa própria saúde. Então eu particularmente sou contra a afirmação de que Ketu ele pode trazer Marna Karka estando nessas duas posições, mas existem alguns astrólogos e autores que eles tendem a defender que pelo fato de que Ketu é um planeta sem cabeça, que ele não tem mais a mente. E a casa 4 é originalmente a casa da Lua,
que ela é do signo de Câncer, e a Lua ela representa a mente. E então o Ketu nessa casa ele destrói as emoções da pessoa, a mente da pessoa, e pode trazer doenças psicológicas ou psiquiátricas e perturbações psicológicas e até mesmo tendências suicidas. Então a pessoa com Ketu na casa 4 ela pode ter problemas de depressão que podem levar a tendências suicidas. E já a casa 2, ela é a casa de exaltação da Lua, que ela representa as nossas finanças, o nosso patrimônio. E Ketu ele representa a renúncia das finanças, do patrimônio, das coisas que justamente trazem valor, equilíbrio e paz para nossa mente. Então, Ketu nessa posição ele pode atrapalhar a busca pela paz da pessoa. Então, pela mesma questão da casa 4, também pode trazer problemas no temperamento da pessoa, mas sobretudo na dificuldade em convivência com família. Então a pessoa pode ter uma tendência a querer fugir da família dela. E existe uma máxima dentro da astrologia védica que é: você não pode fugir da família e da morte, porque elas estão acima de você, elas estão acima do ascendente. Então a pessoa pode sofrer muito com a posição de Ketu na casa 2. Ela pode ser bastante prejudicial, ela pode ter sérios distúrbios alimentares, porque a casa 2 representa a nutrição. Então ela pode se alimentar com comida estragada, fazer o uso de drogas ilícitas, ela pode trazer uma série de toxicidades através da boca. Fumar, usar drogas inaladas, e isso trazer uma série de complicações na saúde da pessoa. O avatar de Ketu é Mina. Então, se você tiver Ketu na casa 4 ou na 2, considerando alguns autores que acham que essa posição tem Marna Karka, você deve adorar os avatares de Vishnu como Ketu, que é Mina, que é o peixe, tá certo? Então, eu espero que você tenha aprendido mais sobre o que significa um planeta moribundo, um planeta que está atrapalhando a sua longevidade, como se chama em sânscrito, um planeta que está na condição de Marna Karka, está na Vasta. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias e seja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção e tchau!